Já já tem Vasco da Gama e Grêmio na Arena Condá, às 7 horas da noite, em jogo válido pela 20ª rodada de Campeonato Brasileiro. Uma partida que será muito marcada inclusive antes mesmo do apito inicial, por conta da arbitragem. Na última quinta-feira, o Grêmio enfrentou a equipe do Corinthians dentro da Neoquímica Arena e o jogo foi marcado por um erro grave da arbitragem contra o tricolor gaúcho. Já na entrevista coletiva, Renato Gaúcho pressionou a arbitragem. Ontem, sábado, através das redes sociais, o Grêmio voltou também a pressionar a arbitragem. E hoje, com toda certeza, o árbitro de campo, VAR e toda a equipe chegam muito pressionados para esse jogo. E fica-se o grande questionamento: será o Vasco da Gama que vai pagar esse pato? A gente vai falar sobre isso e falar também sobre o que aconteceu nestas últimas horas de domingo, porque hoje é dia de jogo do Vasco. Mas hoje temos informações a trazer a vocês sobre uma possível venda da SAF Cruz-Maltina. Vai acontecer? Não vai acontecer? Tem novidade importante aqui neste Fala Gigante. Porém, é claro, rapidinho, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso ainda não seja um inscrito, ajude o nosso crescimento com a sua inscrição, também deixe o seu like, faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso trabalho. Seu like, a sua inscrição é de suma importância para que o nosso canal cresça e que cada vez mais pessoas cheguem aqui à nossa família. Show, Vascão? Então ajudem aí o nosso crescimento, muito obrigado, é claro, desde já, por todo o apoio que vocês dão ao canal do Gigante Vasco. Vamos que vamos então? Sem muita enrolação, eu vou falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui já entrando no assunto sobre a SAF. No dia 19 de julho, o Vasco, através de um comunicado nas suas redes, ele traz a seguinte informação, abre aspas: a diretoria administrativa do Clube de Regatas Vasco da Gama, no seu compromisso com a transparência e com a defesa do clube, informa que as conversas com a ICAP, atual mandatária da 777 Partners, avançam no sentido da colaboração para que os interesses vascaínos sejam atendidos. Para isso, a ação em trâmite perante a 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro deverá ser suspensa em comum acordo entre as partes por 90 dias. Tal medida visa dar ainda mais estabilidade e tranquilidade para a Vasco SAF, tanto para as suas operações diárias, como para a perspectiva de um futuro à altura da história vascaína. A partir dessa nota, colocada pelo Vasco da Gama no dia 19, evidenciava muito bem quais seriam os próximos passos do Vasco da Gama no mercado. O Vasco, que antes tinha o controle, no caso a associação, tinha o controle do futebol, da SAF Cruz-Maltina, através de uma liminar que foi colocada à mesa no dia 15 de julho, chegava a um acordo com a ICAP para ir até essa mesma justiça que deu a liminar e suspender essa ação, para que o Vasco da Gama tivesse o controle das ações, no caso o CRVG, controlasse a SAF Cruz-Maltina sem uma liminar, mas por um consenso junto à ICAP. A ICAP é essa, uma seguradora norte-americana que hoje detém todas as ações da 777 Partners. A 777 que integralizou, ou seja, comprou 30% das ações através de 2 aportes feitos, um em 22 e outro em 23, não comanda mais nada. Hoje quem comanda a 777 Partners é a ICAP. Hoje quem comanda, quem é dono das ações da antiga 777 Partners, no caso das ações pertencentes a 777 Partners, mas que são da Vasco da Gama SAF, é a ICAP, é Knet King, que é o grande dono, o grande CEO dessa empresa norte-americana seguradora, a ICAP. E o Vasco vinha conversando com a ICAP, vem conversando inclusive, representantes da empresa norte-americana já estiveram aqui no Rio de Janeiro para conversar com o Pedrinho, para chegar a um consenso sobre o futuro dessas ações. O Pedrinho revelou, inclusive, em uma entrevista coletiva, que nessa conversa que teve com a ICAP, foi se batado na mesa o seguinte: a ICAP não tem por interesse ter as ações do Vasco da Gama. Hoje, os 30% que pertencem à ICAP, que eram da 777 Partners, serão vendidos. Isso é confirmado.
foi batido na mesa. A ICAP não quer ficar com esse 30%. Então o Vasco, chegando a um consenso com a empresa norte-americana, decidiu por tirar essa liminar, suspender essa liminar, para que fosse facilitado um processo de venda. Sim, o Vasco suspende a liminar para, como foi colocada a nota, dar uma estabilidade jurídica e uma segurança jurídica para o próximo investidor que quer comprar as ações da Vasco da Gama SAF de chegar e negociar esses 30%. Havia uma expectativa que o negócio envolvesse também os 70% das ações hoje pertencente ao Vasco da Gama, ao CRVG. Hoje o Vasco tem 70%, a ICAP tem 30%. A expectativa é que o Vasco vendesse parte também das suas ações para o próximo investidor. Mas olha, meu amigo torcedor vascaíno, parece que a coisa vai ser de uma forma diferente. O Vasco informou também, no caso no dia 26, anteontem, que além da ação na justiça, o Vasco também estaria, no caso, suspendendo as ações na FGV. Inclusive o Vasco aí, através das ações, ela diz, através de uma nota, no caso no dia 26, diz, também informamos que, segundo nos foi passado pela ICAP e demonstrado através dos documentos compartilhados até o momento, os ativos de futebol da 777 foram apartados das demais disputas judiciais que a empresa atravessa no mundo e hoje são controlados exclusivamente pela ICAP. O Vasco aceitou a sugestão de suspensão formulada pela ICAP com o intuito de sinalizar a intenção de busca por uma solução que atenda aos interesses do clube na defesa do seu patrimônio, evitando perdas, desvalorizações e prejuízos. Então, quem pediu para o Vasco tirar as ações da justiça foi a própria ICAP. Por quê? Porque a ICAP quer o quanto antes vender as ações. A ICAP, inclusive, revela, já foi muito danificada por parte da 777 Partners. Então, hoje, o grande objetivo dessa empresa é apenas ressarcir o prejuízo que teve e recuperar a grana que se foi perdida. Então, hoje, a ICAP quer a venda. E foi confirmado agora há pouco, nessa tarde de domingo, através do blog Diogo Dantas, que depois de interromper momentaneamente as brigas judiciais com a 777 Partners, Vasco e a ICAP realmente costuram um acordo para a venda da SAF do clube. Mas olha, meu amigo torcedor, diferente do que era a expectativa, o CRVG, Pedrinho e seus parceiros não descartam a ideia de ficar com o controle da maioria dessas ações. Hoje o Vasco tem 70% e a ICAP tem 30%. E a expectativa é que, nesse momento, a ICAP venda os seus 30% e o Vasco da Gama, o CRVG, permaneça com os 70% que detém a associação. No caso, o Vasco fica com a grande maioria, o Vasco segue sendo majoritário do próprio Vasco, a associação permanece com o controle da SAF e a ICAP vende os 30% para um outro investidor. E nesse momento, internamente se entende que não está completamente descartada uma venda, mas que talvez seja importante o Vasco ficar com a sua SAF, permanecer com a sua SAF e revender futuramente as suas ações, já com um Vasco mais estruturado financeiramente e talvez com essa futura venda conseguir mais dinheiro. Essa é a informação. No caso, o Vasco, a ICAP vende a sua ação, o Vasco pode até vender para um outro investidor, fica sendo majoritário e lá na frente, caso venha a ser necessário, vender aí as suas ações, porém de uma forma mais valorizada. Isso não tem nada a ver, tá? Só para trazer a vocês, do Vasco voltar a ser um clube associativo, com as velhas práticas, não. A SAF hoje já está nitidamente estruturada. O Vasco SAF hoje existe. Hoje temos, como a gente colocou na mesa, Carlos Amodeu, que é o CEO, Marcelo Santana, que é o diretor executivo da Vasco da Gama SAF, temos um diretor comercial que o Vasco trouxe, temos o Rafael Viana como diretor financeiro. Então a SAF já está estruturada. A SAF do Vasco da Gama existe, não há como voltar para um velho modelo associativo, mas hoje entende-se internamente que pode ser sim melhor, nesse momento, o clube, o CRVG, ser o sócio majoritário dessa Vasco da Gama SAF. E caso encontre no mercado alguém com os valores históricos do Vasco, com os ideais do Vasco, com o entendimento da grandeza do Vasco, aí sim o Vasco entende que talvez seja um bom momento para vender. Mas é assim, prospecções no mercado que hoje o Vasco pode manter sendo o grande dono da sua própria SAF até encontrar um parceiro ideal. Atualmente, informações é que há negociações com fundos como a BTG, a XP e alguns outros fundos internacionais. A Crevisa de fato era uma das favoritas para comprar a SAF, mas como hoje, né, estamos passando nesse ano de 2024, um ano de eleição no Palmeiras,
Leila Pereira, José Roberto Lamáquia, que é o grande dono da Crefisa, deram uma afastada aí dessa possibilidade. O certo é, o Vasco da Gama hoje está sendo o grande dono, tem 70%. Acho que Pedrinho e a sua gestão estão pegando gostinho de que é gerir o futebol. A coisa deu liga, deu certo, encaixou. O Vasco está conseguindo se sustentar. Ano que vem é um novo ano, talvez o Vasco consiga novas receitas, com vendas de atletas, vendas de ativos, e vai rolando assim, vai se organizando assim. A coisa tá dando certo. E diferente do que era esperado, talvez o Vasco fique no Vasco, e talvez não venha a ser necessária a venda. A venda da ICAP vai rolar. Os 30% que pertencem à ICAP serão vendidos para outro fundo. Cabe a ver se o Vasco vai querer vender os 70% que se tem direito ou vai querer permanecer. Mas pelo andar da carruagem, como a gente acaba de trazer a vocês, talvez realmente a venda não aconteça. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. E falando em Pedrinho, Vasco, importante lembrar que hoje o presidente Cruz Maltino, hoje responsável, pelas ações que pertencem ao Clube de Regatas Vasco da Gama, marcou uma história contra o Grêmio. Em 1998, o ano do centenário Cruz Maltino, em que o Vasco vence a Copa Comebol Libertadores, naquele mesmo ano, nas quartas de final, dia 3 de junho de 1998, no Estádio Olímpico, o Pedrinho abriu o placar, aos 46 minutos da primeira etapa. Aos 46 minutos, Pedrinho marcava o primeiro gol daquele confronto que levava o Vasco da Gama às semifinais da Libertadores e, é claro, o resto é história, passando pelo River e vencendo o Barcelona de Guayaquil naquela grande final. A volta aconteceu no dia 6 de junho do mesmo ano, em São Januário, e mais uma vez Pedrinho estava lá marcando o gol aos 40 minutos que levou o Vasco para a semifinal. Então hoje, o presidente do Vasco da Gama marcou história contra o mesmo Grêmio, adversário hoje do Vasco da Gama na Arena Condá. O placar agregado daquelas quartas de final foi 2-1 para o Vasco contra o Grêmio, com os 2 gols sendo marcados por Pedrinho. Então, de Grêmio, Pedrinho conhece, e de Vasco, sem dúvida, também conhece demais. Então o Vasco hoje enfrenta esse mesmo Grêmio, com um tabu grande na mesa, um tabu a ser quebrado, de não vencer o Grêmio longe de São Januário desde 2006 e não pontuar contra o Grêmio longe de São Januário desde 2012. De lá para cá, meu amigo, de 2012 para cá, são 9 partidas contra a equipe do Grêmio jogando longe do Rio de Janeiro. Dessas 9 partidas, são 9 derrotas. Essa é a situação hoje de Vasco e Grêmio. Então o Vasco tem esse tabu importante a se quebrar. Tem o tabu também, de superar uma marca que já dura 18 anos, que é não conseguir vencer o Grêmio desde 2006, vencer o Grêmio longe do Rio de Janeiro. Então, assim, é um momento importante. Um empate já quebra o tabu de 9 derrotas consecutivas. Uma vitória quebra um tabu de não vencer o Grêmio longe do Rio de Janeiro desde o ano de 2006. O Vasco hoje, é claro, chega muito melhor do que talvez tenha chegado nesses últimos anos. O Vasco hoje tem jogadores à sua disposição que mudam esse grupo, mudam esse elenco. E hoje a expectativa é que pela primeira vez Felipe Coutinho estreie no time titular. O Vasco deve ir a campo exatamente com essa formação que está aparecendo aí na imagem a vocês. Léo Jardim no gol, Léo, Maicon, Paulo Henrique e Piton formando o nosso quarteto de zaga. Felipe Coutinho à frente, numa trinca, num tripé de meio campo, tendo Matheus Carvalho e Hugo Moura como os grandes homens de sustentação, os 2 volantes, e uma trinca ofensiva composta por David, Emerson Rodrigues e Verratti. Esse deve ser o Vasco da Gama, que vai enfrentar a equipe do Grêmio nessa noite de hoje, na Arena Condá, em Chapecó. O Vasco vai com alguns pendurados, são eles Paulo Henrique, Vitor Luiz, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Praxedes, David e Rossi. Então esse é o time, essa é a escalação que o Vasco deve ir a campo, e ainda contando com ninguém mais, ninguém menos do que o nosso camisa 10 francês, Dimitri Payet, no banco de reservas. A gente espera, claro, que o Vasco consiga conquistar a vitória, consiga arrancar esses 3 pontinhos do Grêmio. É uma vitória hoje, leva o Vasco a 26 pontos, a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Red Bragantino, que é um adversário direto do Vasco da Gama, na luta por esse 8, perdeu o jogo para o Fluminense hoje em Bragança Paulista. Então é um resultado importantíssimo. O Atlético Mineiro e Corinthians, aliás, Atlético Mineiro, deixa eu confirmar aqui, tá? Atlético Mineiro hoje, que é o 10º colocado, e o Atlético Paranaense jogam na mesma hora que o Vasco da Gama. 2 jogos também para ficar ligados, que o Vasco vencendo, e Atlético Mineiro e Atlético Paranaense empatando ou perdendo seus jogos, o Vasco consegue ultrapassar essas 2 equipes na tabela de classificação do Brasileirão.
jogos importantes. Um jogo hoje do Vasco da Gama primordial para olhar cada vez mais para o topo. E também um jogo, ó, o torcedor vascaíno ficar ligado, o torcedor vascaíno ficar de olho. Porque o Grêmio está chorando muito por conta do que aconteceu no meio da semana. Quinta-feira o Grêmio enfrentou a equipe do Corinthians dentro da Neoquímica Arena e foi de fato prejudicado. Houve aí uma penalidade máxima que é difícil de a gente falar que houve um pênalti ali naquele lance, é realmente muito complicado. E o Renato Gaúcho falou muito dessa penalidade máxima. A gente traz aí primeiramente as aspas de Renato Gaúcho a vocês sobre essa revolta com a arbitragem nesse jogo da última quinta-feira. Boa noite a todos. Como sempre falo para vocês, de vez em quando a gente tem que reinventar o Grêmio, né? Apesar que eu não tenho esse tempo, a gente joga a cada 3 dias, a gente viaja, o desgaste é muito grande e no momento que você muda o esquema tático do time, você precisa de um tempo maior para treinar. A gente tem treinado muito pouco, mesmo assim os jogadores assimilaram bem o esquema. O Grêmio fez uma belíssima partida, essa que é a verdade, desde o início do jogo. Se alguém merecia vencer a partida hoje, com todo o respeito ao Corinthians, foi o Grêmio, até pelas situações que nós criamos. Fizemos o segundo gol num momento muito bom da partida, onde nós estávamos bem. Infelizmente nós tomamos o gol de empate no final. É lógico que a gente fica triste porque nós poderíamos sair daqui hoje contra um adversário muito poderoso com os 3 pontos, porque nós merecíamos a vitória pelo que a gente fez dentro do campo. Mas, mais uma vez, o Grêmio foi prejudicado pela arbitragem. Eu falo pouco de arbitragem, mas tem horas que é difícil se conter. A gente está sempre longe da família, a gente está sempre longe. O Grêmio é o único clube que não joga em seu estádio. A gente está sempre viajando, toda hora a gente está trocando, muita gente não sabe. A gente viaja a noite toda hora, para cima e para baixo. O sono do dia não é o mesmo sono da noite. Muita gente pode perguntar por que viaja à noite. Então, porque é o único horário que a gente tem as aeronaves para voar. É o único momento que a gente pode viajar de um lado para o outro, que o aeroporto está aberto. Enfim, todos esses problemas que ninguém sabe. Então, se eu estou cansado, eu estou desgastado quanto a isso, que eu não corro, imagino como é que está o meu grupo. Aí a gente vê um pênalti que o VAR chama o árbitro e um pênalti daquele que é a maior mentira do mundo. Então fica difícil de se trabalhar. A gente trabalha sério, a gente viaja com 50, 60 pessoas para cima e para baixo. A gente tem que estar toda hora botando os jogadores para cima, alegria no trabalho, e eles fazem isso muito bem. A gente nunca tem um problema com nenhum dos jogadores, apesar de estarmos sempre longe da nossa casa. E aí o VAR vem e me chama num lance que, se fosse na área do Corinthians, ia falar, faltou força para derrubar, não é pênalti. Se entrar mais alguém, eu vou parar de dar entrevista. Aí a gente é prejudicado. Aí o VAR chama. O Corinthians ele é muito grande, é um clube tão grande quanto o Grêmio, tem uma grande torcida. O Corinthians não precisa disso. Isso mancha ainda mais a imagem da CBF. Essa que é a realidade. Mancha muito mais as pessoas que têm a ferramenta nas mãos e não sabem usá-la. Ou, bom, aí cada um tira, né, sua conclusão. O ano passado o Grêmio deixou de ser campeão brasileiro por um pênalti que o Steve Wonder, lá dos Estados Unidos, gritou, foi pênalti. Não deram pra gente. Nós perdemos o campeonato por causa daqueles 2 pontos. Hoje, o Grêmio está fazendo uma belíssima partida. Aí vai o VAR com a ferramenta toda na frente dele, chama o árbitro do jogo. Eu acho que nesse ponto aí, uma que não foi nem falta no lance que ocorreu o pênalti. Não foi nem falta do Franco. Quem bate nele é o jogador do Corinthians. Não foi nem falta. Deu a falta, aí o VAR, Corinthians, Itaquera. A gente já sabe como é que a coisa funciona, né? A gente já sabe. Para quem entende futebol, para quem conhece futebol, para quem sabe, a gente sabe como as coisas funcionam. E o Grêmio, infelizmente, deixou mais 2 pontos aqui.
que mais eu posso te falar? O Grêmio merecia vencer. Não venceu porque, né? Mais uma vez, o Corinthians não precisa disso. Isso é vergonha para o futebol brasileiro, é vergonha para a CBF. O presidente da CBF está onde? Está em Paris. E as coisas estão acontecendo aqui no Brasil. O que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer? Continuar trabalhando contra tudo e contra todos. Essa que é a realidade. Contra tudo e contra todos. Agora, por exemplo, ninguém quer saber. Vamos jantar dentro do vestiário, vamos para o aeroporto, pegar um voo que vai ser quase 2 horas da manhã para ir para Chapecó. Sabe-se lá a hora que nós vamos chegar? Sabe-se lá que horas o grupo vai dormir. Mas ninguém quer saber disso. O Vasco não jogou na semana. Vai estar só esperando a gente na boa. O Grêmio jogou hoje, numa quinta-feira, e vai jogar no domingo. E a CBF não está nem aí. Claro que não está nem aí. Lógico que não está nem aí. O que a gente vai fazer, né? É continuar trabalhando e não adianta. Eu falo sempre para o presidente, a gente tem que nadar contra a maré. Essa que é a realidade. A realidade é essa. A gente trabalha, para chegar na hora do jogo, colher os frutos. O que a gente colhe? Colhe essa vergonha aí. Volto a repetir, o Corinthians não precisa disso. Não precisa disso. Infelizmente, né? Então, meu amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Renato Gaúcho reclamando muito da arbitragem, fazendo a tal pressão. E ontem o Grêmio, novamente, como forma de pressionar assim, a arbitragem para esse jogo de hoje, ele postou nas redes sociais um vídeo da troca de passes. Programa do Sport TV analisando exatamente esse lance da última quinta. O Grêmio ontem, através de redes, fez assim, né? Ó, eu tô repostando aqui, CBF, para vocês não esquecerem do que foi feito na quinta-feira. Ele coloca assim ainda o Grêmio, a própria página oficial do Grêmio. Mais uma vez, assim como ocorreu no ano passado, no mesmo estádio, contra o mesmo adversário, fomos prejudicados por um erro claro de arbitragem. Não queremos nenhum benefício. Pedimos apenas justiça e equidade nas decisões dos árbitros das equipes que operam o VAR para que possamos cumprir de forma justa e digna. Então o Grêmio, assim, pressionando muito a arbitragem. A arbitragem hoje entra muito pressionada com relação ao que aconteceu na última quinta-feira e, querendo ou não, vai pender ao Vasco. O Vasco pode pagar um pato feio nessa tarde de hoje, aliás, nessa noite de hoje, em Chapecó, dentro da Arena Condá. Qualquer coisa que acontecer dentro da área, a arbitragem tende a marcar para o lado deles e não marcar para o nosso lado. É sempre assim. É sempre o nosso Vasco pagando pato e o torcedor vascaíno se preocupando com a arbitragem antes mesmo do apito inicial. E quem dera, se fosse apenas por arbitragem. Porque Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, também reclamou, meu amigo torcedor, da parte do calendário, né? Renato Gaúcho, ele também, na mesma entrevista coletiva da última quinta-feira, fez um duro questionamento da folga que o Vasco está tendo para enfrentar o Grêmio. Enquanto o Vasco não jogou no meio da semana por conta do adiamento da partida contra o Cuiabá, o Grêmio enfrentou o Corinthians na quinta-feira. Enquanto o Vasco teve realmente um descanso longo, o Grêmio teve apenas 2 dias de descanso para enfrentar o Vasco. E o Renato Gaúcho também criticou isso e bateu na CBF. Então, se preparem pelo que virá hoje à noite na Arena Condá. O Grêmio é o único clube que não joga em casa. É triste. O clube não é culpado, nós não somos culpados. Infelizmente teve a enchente e o Grêmio não consegue jogar na arena. O Grêmio é muito forte dentro da arena. O Grêmio poderia hoje estar brigando pela parte de cima tranquilamente na tabela, se tivesse arena. Mas além de a gente não ter a arena, a gente tem que se deslocar o tempo todo. A gente não consegue treinar direito, porque tem muitas vezes que a gente tem um pouquinho a mais de tempo para treinar, não pode porque tem que ir para o aeroporto, porque tem aquele horário para a gente viajar, só tem aquele horário da aeronave, a cada 3 dias é uma partida. Esse mês aqui, se eu não me engano, o Grêmio está em 3 competições, em 30 dias o Grêmio vai fazer 10 jogos, 32 dias, uma coisa assim. O problema é que a gente não joga que nem hoje e volta para nossa casa. A gente joga, sai daqui e vai para um outro estado. A gente vai viajar a noite toda. O grupo não dorme, o grupo dorme 5, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, até meio-dia, não é o mesmo sono da noite. A gente trabalha sempre que a gente pode, a gente faz de tudo para a gente sair dessa situação, e a gente vai sair disso, não tenho dúvida alguma, e aí volto a ver um jogo desse, onde, né, a gente vê lá, ou não sabe usar as ferramentas, ou está mal intencionado. E com isso tudo a gente é prejudicado, porque ninguém está sofrendo mais que o Grêmio. E eu não quero que ninguém tenha pena do Grêmio, não. E não quero que ninguém ajude o Grêmio. A gente só não quer ser prejudicado. Só isso. Que apita o que é certo. O que está de errado não inventa. Como, né?
acontecer hoje. Esse que é o problema. Então, ninguém quer saber de todos os problemas que o Grêmio está vivendo. Somente nós que estamos trabalhando no dia a dia aqui, a gente sabe o que está passando. Aí todo mundo pode falar, o mesmo discurso de sempre. Então é só se colocar no nosso lugar. Todo mundo joga, volta para sua casa. Não estou culpando nenhum clube, que ninguém é culpado. Pega, joga, volta para sua casa, joga em frente à sua torcida, joga na sua casa, joga no seu estádio, volta, dorme. Qualquer estado, qualquer outro estado, eles chegam e saem a hora que eles querem no aeroporto, tem aeronave, fretado, não. A gente é totalmente diferente. A gente não tem estádio, a gente não tem casa, a gente não tem aeroporto, a gente tem que viajar quando aparece uma aeronave. E aí depende do horário desse. É por isso que toda vez que a gente viaja, a gente só pode viajar 10 e pouco da noite, aí até chegar no hotel tudo 2, 3 horas da manhã. Agora a gente vai pegar um voo de 2 horas para Chapecó. Que horas os jogadores vão dormir? Domingo tem que entrar em campo. O Vasco nem sequer jogou essa semana. Então ninguém quer saber desses problemas. Aí a gente trabalha, aí chega na hora do jogo, o que a gente vê? O que a gente vê? Não sabe usar a ferramenta, ou, né? É triste o futebol brasileiro, é triste. E o nosso presidente destilando em Paris, Meu amigo torcedor vascaíno, é desse jeito, é ficar de olho, é ficar ligado, porque o chororô foi grande e a pressão vai ser maior ainda nessa noite de domingo. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo deste domingão. E já estaremos aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante, o pós-jogo, né, de Vasco da Gama e Grêmio nessa noite de domingo. A gente espera, é claro, com a vitória do nosso Vascão contra a equipe do Grêmio. Show? Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como a gente sempre fala aqui no canal, saudações vascaínas.